A Polícia Federal do Piauí e a Controladoria Geral da União deflagraram 2 operações em Teresina, com o objetivo de desmantelar esquemas criminosos milionários, envolvendo contratos com órgãos de saúde do estado do Piauí. Na primeira, as suspeitas de superfaturamento, lavagem de dinheiro, conflito de interesses. Na segunda, as investigações apontam para as contratações irregulares relacionadas à CESAP e à Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Ao vivo, a Tracy Oliveira vai falar a respeito aí dessa bagaceira toda, né? Mais uma vez, né, no Brasil, isso se torna cada dia que passa mais comum, né? O que não deveria ser, até mesmo porque os implicados deveriam ser punidos severamente, deveriam tirar até assim as cuecas e as calcinhas de quem tivesse envolvido com um negócio desse. Deixar mesmo lascado, pisado. Mas no Brasil você sabe que esse tipo de coisa acontece de vez em quando, a punição não é severa como deveria ser, e aí fica um caso atrás do outro, e isso tudo mexendo com o dinheiro público. Não é brincadeira não, né? O 3 está aí para você dar os detalhes, por favor. Seja bem-vindo à tela do Balanço Geral. Você está no comando da informação. Oi, Beto, boa tarde para você e para quem acompanha a nossa programação aqui da TV Antena 10. São grandes operações, Beto Rego, e que são fruto de denúncias anônimas que foram registradas junto ao Ministério Público Federal e à CGU, a Controladoria Geral da União, a respeito da contratação de empresas envolvendo a prestação de serviços de saúde aqui no Piauí. Para ser mais específica, serviços de hemodiálise. Tudo isso nasceu há pelo menos 2 anos, Beto Rego. Essa investigação está em curso há 2 anos e foram necessárias 2 operações, a Operação Omni e a Operação Difusão, que juntas conseguiram realmente desarticular esse esquema criminoso envolvendo pessoas que estavam realmente agindo em favorecimento pessoal, tem lavagem de dinheiro, conflito de interesse, vários crimes orquestrados por esse esquema criminoso. 2 pessoas foram presas, são prisões temporárias, 2 servidores foram afastados, servidores lotados tanto na CESAP como na FMS. E ainda a Justiça determinou o bloqueio de 66 milhões de reais, que seria o prejuízo aos cofres públicos, resultado desse superfaturamento de contratos. Olha, foram identificados através dessas operações, identificadas irregularidades na contratação da OES, da Organização Social de Saúde, que é quem gere os hospitais estaduais aqui do Piauí, com foco na atuação do Hospital Estadual do Disseu Arcoverde, lá em Parnaíba, o EDA, como é conhecido. Foram identificadas essas irregularidades na gestão desse hospital, bem como contratos fraudulentos envolvendo o fornecimento de um software de gestão hospitalar, Beto Rego. A partir daí, o desenrolar de toda essa história lá na região do litoral do estado. Foram cumpridos 33 mandados judiciais unindo essas 2 operações. Na Operação Difusão, a polícia conseguiu apreender 900 mil reais em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. E esse seria o prejuízo provocado dentro dessa operação. Existe uma entidade que tem contratos junto à CESAP e junto à FMS. E olha, foram cumpridas essas diligências e, fruto desse mandado de busca e apreensão, essa quantia, quase R$1 milhão, para ser mais exato, esse dinheiro está sendo contabilizado pela FMS, ou melhor, pela Polícia Federal, mas o montante seria esse, R$1 milhão em dinheiro vivo. Dentro das apreensões, veículos de luxo, um Volvo, uma Porsche, relógios Rolex, que são produtos de luxo e muito caros, Beto Rego. Tudo isso foi apreendido ao longo dessas 2 operações. 2 pessoas presas, como eu havia falado, seriam 2 empresários atuantes dentro dessa OSS, segundo o que foi passado e apurado
pela nossa equipe de reportagem. Foi prestada uma entrevista coletiva, algumas lacunas não foram preenchidas, porque essa investigação, em partes, ela é sigilosa, Beto Rego, ela continua em andamento. E olha, os montantes podem superar esses 66 milhões de reais que foram bloqueados dos investigados, dos alvos ao longo dessa operação. Com relação aos mandados de busca e apreensão, alguns deles foram cumpridos aqui na sede da CESAP em Teresina, na manhã de hoje, a gente acompanhando passo a passo dessas operações. É importante a gente dizer que a Polícia Federal está sendo sigilosa em alguns fatos, justamente para não prejudicar outras investigações. Essas duas operações tiveram sim que ser deflagradas juntas para que uma não atrapalhasse o andamento da outra. Beto Rego, a gente conversou com o delegado Murilo Matos, e ainda ele é delegado da PF, e ainda com Hélio Bem-vindo, que é superintendente da Controladoria Geral da União, e eles têm mais informações para a gente acerca dessa operação. Vamos ouvir. As investigações, elas têm acontecido do ano passado até o presente ano, né? Foram duas operações, né? Uma, o foco na CESAP, o outro CESAP e Fundação Municipal, né? Foram deflagrados ao mesmo tempo por algumas questões de logística e a possibilidade também do vínculo, né, entre as empresas, o que poderia, uma deflagração apenas de uma, trazer um prejuízo. Então se optou por essa deflagração conjunta aí dos dois procedimentos, né? E basicamente é isso. Temos a questão dos bloqueios patrimoniais, que atingiram na operação 66 milhões. Na operação de fusão não foi pedido um processo específico de bloqueio de bens, mas com estimativa aqui, com a ajuda da CGU, nessa parte de análise contratual, a gente chegou num valor aproximadamente de 900 mil reais, né, de prejuízo ao escopo público, que foram recuperados com as apreensões de hoje. E também salientar a importância da ordem de afastamento e até prisão, né, que não é comum nesse caso de corrupções, mas a gente conseguiu repassar para o MPF, que é o nosso principal parceiro, né, lógico, e para a Justiça Federal a gravidade dos apurados e conseguiu assim obter a cautelar da prisão, mesmo não sendo muito comum nesses casos de corrupção. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária na Operação Homem. A investigação, na verdade, teve essa fase velada, digamos assim, até agora, entrou na fase ostensiva e vamos continuar avançando, né, para descobrir novas empresas que podem ter participado, novos servidores, né? A gente focou mais no lado dos empresários, né? Porque assim, um processo de contratação desse tem 100, 200 servidores envolvidos, né? É impossível você se atentar ali a cada um. Então, a gente traçou a estratégia de iniciar mais pelas empresas e agora, com a apreensão, análise de celular, possivelmente identificar aí a participação de algum servidor, né? É óbvio que o processo, né, ele é em segredo de justiça, né, mas a gente pode dizer que organizações se usavam de estrutura de empresas, né, para se beneficiar financeiramente, né, algumas pessoas físicas, né, ligadas a organizações, né, que tinham contrato, né, com relacionado à área de saúde. Então tinha um suporte do serviço público? Não propriamente, né? O vínculo são os contratos, né? Envolve licitação, mas envolve também estrutura de empresas laranjas, entendeu? É para beneficiar pessoas, né, ligado a isso. Mas assim, a gente obviamente, como eu repito, né, o processo ele está em segredo, né, e a gente não pode, por exemplo, revelar detalhes maiores.
Aí, Beto Rego, empresas laranjas, contratos milionários fraudulentos, é uma festa com dinheiro público e tudo isso em curso. Tem contratos desses aí em curso, Beto Rego. A polícia continua investigando. Esses servidores, eles foram afastados justamente para que descontinuassem essa ação criminosa e não atrapalhassem o andamento da investigação. Implica dizer também que possivelmente outros envolvidos, tendo em vista que um processo como esse envolve muita gente, incluindo empresas, ou seja, pessoas se utilizando do recurso público em benefício próprio. Isso já acontecendo há algum período aqui no nosso Piauí, envolvendo a instância Estado e município, duas operações que precisaram ser deflagradas juntas para que não houvesse prejuízo, já que essa entidade opera em contratos aí fraudulentos milionários com os dois órgãos, instância Estado e município. A gente segue acompanhando passo a passo. A gente já buscou uma fala desses órgãos públicos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí declarou que tomou conhecimento dessas operações realizadas hoje pela Polícia Federal, esclareceu que está sim à disposição desses órgãos competentes para prestar quaisquer informações e esclarecimentos se forem necessários, né? Que se façam necessários. E ainda reafirma que todas as suas ações são pautadas na transparência e na legalidade, seguindo rigorosamente os ritos legais e as normas estabelecidas pelos órgãos de controle, fecha aspas, né? Já a FMS Teresina também enviou essa nota aqui pra gente e falando o seguinte: informou que até o momento não foi oficialmente notificada relacionada a essas duas opções, a Omni e a Difusão, que foram conduzidas pela PF, e que para mais informações sobre o andamento dessas investigações, sugeriu que o nosso contato fosse direcionado aqui à CESAP, que é onde houve a presença da Polícia Federal. Essas são as informações. A gente segue acompanhando passo a passo o desenrolar de uma operação que tem sim esse caráter grave, alarmante. Estamos falando de contratos milionários e é interessante a gente enfatizar que só em dinheiro vivo, R$1 milhão, Beto Rego. Olha essas imagens, o dinheiro vivo sendo contado pela Polícia Federal. Esses endereços não foram especificados pela Polícia Federal. Isso ainda corre de forma sigilosa. Olha esses veículos luxuosos, estamos falando de muito dinheiro, isso é benefício próprio, é uma festa com dinheiro público e tudo isso em nome de contratos que não beneficiavam a população e sim empresários. Até o momento são duas pessoas e a informação que nós temos são dois empresários articulando todo esse esquema criminoso. Por enquanto é isso, viu, Beto? A gente segue por aqui, diante de qualquer novidade, a gente volta na programação. Obrigado, Tracy, a você pelas informações. Rapaz, é uma coisa realmente assustadora, né? Tanto de dinheiro. Esses R$1 milhão em dinheiro aí é fichinha, perto do que deve ter nas contas aí, né? Nas contas desses empresários. O que chama a atenção, num caso como esse, não é nem tanto essa coisa. Porque tem muito empresário picareta no Piauí, né? Tem muito empresário bandido aqui no Piauí. Inclusive participando desse tipo de coisa, que são licitações fraudulentas. Você vê que até criam empresas aí fictícias que participam, sei lá, e depois vão cooptar toda essa grana. Rapaz, é muito dinheiro aí, velho. Olha o tanto de dinheiro, carro de luxo. É loucura isso aí, viu? Doideira. O que chama a atenção, é lamentável, é que pessoas que façam parte das instituições públicas facilitem, né? São pessoas que às vezes têm acesso e facilidade e facilitam para acontecer esse tipo de safadeza. Que tem funcionário picareta, tem, que tem empresário picareta também tem. Isso é em todo o Brasil. Ô paizão maravilhoso, né? Hein, pai? Negada rouba todo dia e o país não quebra. Quebra não, velho, não é não? É doido, é só tapa louco, hein? Muito dinheiro, velho. Dinheiro. Tufos e tufos de dinheiro. E a gente aqui vivendo do limite lá do banco. Eu tô no limite do banco lá. Ainda bem que o Santander me deu um limite bom. Esse Itaú não me dá nada, esse Itaú aí. Ave Maria. Vou ver se eu consigo alguma coisa aí com o Banco do Brasil também. Esses bancos aí, poucos bancos ajudam, na verdade, as pessoas aí que estão precisando. Essa é a verdade. É complicado, né?